Olá pessoal, vamos agora aqui para a nossa parte prática de como incentivar as crianças a comer legumes, verduras, que é a maior queixa das mães. As crianças menores têm uma certa aversão aos verdinhos, então a gente pode explorar muito a parte de texturas, sabores, usar um pouco da parte lúdica também para ficar bem agradável. E para as crianças que estão aí na pandemia, querendo comer o tempo todo, os adolescentes, entre uma aula e outra, para não ficar comendo muita bolacha, biscoito, salgadinho, que são produtos aí que não são saudáveis, né? Então, nada melhor do que a gente incluir legumes, verduras, comida de verdade. E eu vou mostrar para vocês agora algumas ideias de como vocês podem fazer isso na casa de vocês. Então, pessoal, eu trouxe algumas ideias que vocês podem fazer na casa de vocês, tudo muito simples e fácil. Então, uma coisa que funciona muito bem é fazer palitinhos assim de legumes, por exemplo, palitinhos de cenoura, de pepino, você corta o legume cru mesmo, e aí você pode oferecer dessa forma mesmo cru, tem muita criança que aceita. Pode fazer cozidinho, deixar ele al dente também, fica ótimo. E uma coisa bem bacana é para aquelas crianças que têm uma maior resistência a comer legumes, você pode usar desses molhinhos. Então aqui eu tenho um molhinho muito fácil de preparar esse aqui. Eu coloquei um pouquinho de mel, limão e açafrão. Dei uma mexidinha e aí para aquelas crianças que têm um paladar mais adocicado, você pode aproveitar e molhar essa pontinha do legume e oferecer para a criança. Então você põe na mesa, deixa a criança mesmo, né, tá molhando assim a pontinha e fica bem bacana. No geral elas aceitam super bem, tá? Uma outra ideia que eu tenho também aqui é esse molhinho que eu fiz aqui, muito fácil. Eu bati aqui o creme de ricota, desses pronto mesmo que a gente encontra em mercado. Bati com um pouquinho de azeitona verde e de salsinha e cebolinha. Coloquei tudo no liquidificador e fiz esse creminho. E esse creminho fica ótimo também para colocar aqui nos palitinhos de legumes. Então a criança molha aqui também, fica muito gostoso esse molho, super fácil de fazer e no geral elas aceitam bem. Esse molhinho você também pode aproveitar para colocar em cima da salada. Então, como ele tem um sabor bem agradável, né? Você pode colocar aí no potinho de salada aí para criança, joga por cima um pouquinho do molho. E aí oferece, mistura essa saladinha aqui para criança, fica bem gostoso, no geral elas aceitam bem, tá? Uma outra ideia que eu trouxe aqui para vocês são espetinhos divertidos, né? Então esses espetinhos você pode chamar a criança inclusive para preparar junto. Se você tiver aí alguns desses espetos que tem algum enfeitinho, você pode usar. Se não tiver, usa mesmo o palito de dente. E aí você espeta os legumes que você tiver em casa. Aqui eu fiz com tomate, pepino, cenoura, queijo branco. Pode pôr uma azeitoninha também, se as crianças aceitarem. E aí fica bem bacana oferecer dessa forma, de uma forma lúdica. E você também pode usar esses espetinhos e colocar nos molhos, né? Nesses molhinhos, pega ali o espetinho, molha aqui, também vai super bem, tá? Colocar também potinhos, né? Com cubinhos mesmo de tomate, cubinhos de queijo, com orégano, azeitona. Isso aqui é um ótimo lanchinho para os intervalos das aulas. Quem tiver aqueles tomatinhos cereja, que as crianças aceitam bem, você também pode colocar, pode usar, tá? E tem esse bolinho de arroz, gente, que é uma coisa muito fácil de fazer. Super aceito pela criançada. E eu vou explicar aqui para vocês como que faz. Então, pessoal, o bolinho de arroz, né, é muito fácil de fazer. Você utiliza mesmo aquela sobrinha de arroz que você tiver aí do almoço jantar, mistura um ovo batido e aí eu coloco alguma farinha integral. Eu gosto muito de usar farinha de aveia, mas você pode usar aí uma farinha de trigo integral também. A farinha é mais para dar uma liga, tá? E aí você coloca os legumes que você tiver na geladeira. Esses aqui eu coloquei cenoura ralada e abobrinha ralada, tá? Coloquei também um pouquinho de cheiro verde picadinho. Você pode colocar também cebola picadinha para dar uma crocância, aquelas crianças que aceitam mais crocância. E as verduras que você tiver. Se você tiver um espinafre, agrião, pode colocar a folhinha cru mesmo picadinha, que aqui na hora de fazer o bolinho ela vai cozinhar. Você pode usar os talos de brócolis,
um brócolis cozido que você tenha aí, que tenha sobrado aí de alguma refeição, então você já aproveita e reutiliza aqui. Pode pôr um tomate picadinho. Então os bolinhos é uma ótima estratégia de oferecer para as crianças, principalmente aquelas que estão com dificuldade de comer comida. Às vezes a criança não quer comer o arroz e o feijão ali tradicional, e na forma de bolinho muitas vezes vai bem aceito, tá? Elas pegam com a mãozinha mesmo, comem. Então se a criança comer uns 2, 3 bolinhos assim numa refeição, já tá ótimo, porque aqui tá rico em nutrientes, né? Tem o ovo, tem o arroz, tem o legume, a verdurinha ralada ou picadinha. Então você pode usar aí de muitas ideias o que você pode fazer. E os bolinhos vão super bem. Então esse bolinho, se você fez essa misturinha, coloca numa frigideira em fogo mínimo. Põe um fiozinho só de azeite, bem pouquinho, ou você pode pincelar com um pincel mesmo desses de cozinha. E aí você vai colocando em colheradas na frigideira, tá? Coloca umas 3 montinhos, né, numa frigideira, aguarda uns minutinhos. Quando você vê que já deu uma cozida, você usa uma espátula para virar e deixa dourar. Então quando tiver douradinho assim dos dois lados, aí você pode tirar, tá? Então é muito fácil de fazer, você aproveita aí a sobrinha de arroz que você tiver, e de uma forma bem parecida você pode fazer também com feijão. O feijão já cozido e temperado que você tiver na geladeira, também você pode amassar, e aí você mistura os legumes, verdurinhas, pode pôr um pouquinho dessa farinha, de uma dessas farinhas integrais para dar uma engrossada, né? E também pode fazer esses bolinhos. Então, bolinho de lentilha dá para fazer, bolinho de grão de bico que fica ótimo. Então, são bolinhos que são super nutritivos e você pode aí colocar legumes, verduras. Aquelas crianças que têm muita aversão ao verdinho, começa devagarinho, coloca um pouquinho de salsinha e cebolinha ali no bolinho. Aos pouquinhos você vai colocando esse verdinho no dia a dia. Usa uma azeitona, usa uma ervilha seca também, aquelas verdinhas que você pode colocar na salada. E dessa forma você vai agregando verdinho ao dia a dia das crianças para elas perderem um pouco desse medo, né? E com todas essas dicas, geralmente elas aceitam bem. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam aí aproveitar bastante e colocar em prática e melhorar a saúde dos filhos de vocês.